Eu estava um pouco preocupado, perguntando ao Renan qual era a tribuna da oposição ou da situação. E ele me disse que essa daqui era da situação. Eu falei, então dessa que eu vou falar, para a imprensa não me confundir. Quero dizer aos companheiros que eu tinha sugerido ao presidente Renan que, dentre todos os homenageados, apenas o presidente Sarney falasse e todos nós estaríamos contemplados com a fala do presidente Sarney, mas ele houve por bem, nessa casa democrática, abrir espaço para que todos falassem no tempo correto de 5 minutos. E eu prometo não fazer discurso. Eu queria primeiro, companheiros, me permita nem ler a nominata, porque parte dos meus 5 minutos seriam consumidos com a quantidade de nomes que estão ali. E como não tem eleição esse ano, eu não preciso citar nome de ninguém. Mas eu queria dizer que a primeira mudança que a gente vê na Constituição de 88 é que a Constituição anterior dizia que o poder emana do povo, em nome do povo será exercido. A atual Constituição, ela fala que o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes. Já é um avanço extraordinário que nós tivemos na Constituição. E eu penso que essa nova Constituição, na verdade, ela garante praticamente a refundação da democracia no nosso país. E eu queria lembrar aos companheiros que muitas vezes dizem que o PT não assinou a Constituição. E uma mentira contada muitas vezes, ela ganha um fundo de verdade. O que aconteceu, na verdade, era que o Bernardo Cabral era relator, o Jobim era correlator, ou pelo menos estava em todas as comissões, e nós tínhamos só 16 deputados, mas agíamos como se tivesse 470. Nós chegamos aqui com um projeto de Constituição e com um projeto de regimento interno. Até brinquei outro dia, na Ordem dos Advogados, de que se a nossa Constituição tivesse sido aprovada, certamente eu teria tido um pouco de dificuldade de governar o país. Mas o dado concreto é que nós não votamos favorável à Constituição, porque tínhamos o nosso projeto, e assinamos a Constituição porque tínhamos participado dela, como todos os demais constituintes. Mas eu queria lembrar uma frase que o nosso querido Ulisses Guimarães falou e que eu penso que está na história desse país. Dizia ele, abre aspas, a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Fecha aspas. Mas é importante atentar para esta parte da sua fala. Abre aspas. Quanto à Constituição, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Fecha aspas. Dizia mais ainda o doutor Ulisses Guimarães, e eu quero repetir essa outra frase dele, para homenagear, sabe, o autor da comenda e fazer jus ao que significou o doutor Ulisses Guimarães no Parlamento brasileiro e na vida democrática brasileira. Dizia o doutor Ulisses Guimarães, abre aspas, o inimigo mortal do homem é a miséria. O Estado de Direito, da igualdade, não pode conviver com o estado de miséria. Mais miserável do que os miseráveis é a sociedade que não acaba com a miséria. Fecha aspas. Eu queria dizer apenas essas duas coisas para dizer para vocês que grande parte de todas as políticas sociais que nós colocamos em prática neste país está contida na Constituição brasileira. Está contida numa coisa que todos nós fizemos. É por isso que eu costumo dizer que cada governante governaria com muito mais facilidade se ele fizesse apenas o óbvio. Aquilo que todo mundo sabe que tem que fazer, que muitas vezes já está escrito e que muitas vezes nós fingimos não enxergar.
E essa Constituição, certamente, continua sendo seguida com fidelidade pela presidenta Dilma, que está aprofundando o combate à miséria neste país. E eu quero, presidente Sarney, dizer uma coisa de coração. Eu fui constituinte há 25 anos atrás, muito jovem, muito impetuoso, não menos do que hoje, ou seja, mais ousado do que hoje. E eu queria fazer um reconhecimento de público aqui. Ulisses Guimarães certamente foi o símbolo dessa Constituinte. Ulisses Guimarães coordenou com maestria, numa situação muito difícil, porque o PMDB tinha 23 governadores de Estado, 306 constituintes, sozinho o PMDB podia fazer o que queria, e eu tenho consciência que o senhor não teve facilidade, e muito menos moleza. E eu quero colocar a sua presença na presidência durante o período da Constituinte em igualdade de sonhos com o companheiro Ulisses Guimarães, porque em nenhum momento, mesmo quando o senhor era afrontado dentro do Congresso Nacional, o senhor levantou um único dedo, disse uma única palavra para criar qualquer dificuldade para os trabalhos da Constituinte, que certamente foi o trabalho mais extraordinário que o Congresso Nacional já viveu. Eu penso que na história deste país, se a juventude brasileira lesse a biografia do Getúlio, a 1, a 2 e a 3, se a juventude lesse a biografia do Juscelino Kubitschek e lesse outras biografias, possivelmente as pessoas não iriam desprezar a política e muito menos a imprensa iria avacalhar a política como avacalha hoje. Na hora que as pessoas tentam diminuir a imagem da política e os políticos, não há nenhum momento na história, em lugar nenhum do mundo, que a negação da política trouxe algo melhor do que a política. O que aparece sempre quando se nega a política, ou é um grupo, ou é uma pessoa praticando, na verdade, ditadura. Praticando, na verdade, políticas que não condizem com aquilo que nós acreditamos. Por isso, presidente Sarney, já que Ulisses Guimarães não está entre nós, está apenas as suas ideias e o seu comportamento, eu quero lhe dizer claramente que o senhor merece a minha homenagem pelo seu comportamento digno como presidente da República, de permitir que nós disséssemos aqui dentro todos os desaforos que pensávamos que tinham direito de dizer ao senhor, e em nenhum momento o senhor se sentiu afrontado por isso. Eu acho que para chegar à presidência da República, as pessoas precisam estar preparadas para saber que não são donos do país. São apenas dono de um mandato que tem tempo de validade, hora de chegada e hora de saída. E foi assim que o senhor se comportou. Parabéns e obrigado pela medalha.